Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Vocês podem ver que a minha voz tá bem ruim, mas é importante que a gente vai falar para vocês. A gente vai falar hoje justamente sobre as betoneiras da Rohrbach que vocês estão vendo aqui. Existem aí modelos 130 e 150 litros. Nós vamos falar principalmente sobre a quebra de tambor e o que deve ser feito. Porém, tem uma parte importante que eu vou mostrar para vocês com relação a tambor. Muitas vezes o pessoal acaba perguntando como que se faz aí a descoberta da máquina, se a máquina é realmente 150 ou é 130 litros. É uma coisa muito simples, gente. Basta a gente fazer a medida da parte de baixo da cremalheira até a parte da boca. Na linha 130 litros, da base da cremalheira até a parte da boca do tambor tem em torno de 33 centímetros, 330 milímetros. Na parte da boca da 150, ela é quase 39 centímetros, 390 milímetros. Isso é muito importante para que a gente descubra se a betoneira é 150 e 130. Por quê? Porque na maioria das vezes a betoneira aí, ela tem algumas peças diferentes. E é o caso da Rohrbach, que tem uma diferença, por exemplo, de eixo mais comprido na linha 150 litros. Como vocês estão vendo aqui, existem alguns modelos. Essa máquina aqui é uma máquina um pouco mais antiga, vocês podem ver que o tambor é um pouquinho diferente. Eu peguei ela para que vocês vejam o que já foi feito nessa máquina, que muitas vezes, gente, é feito pelos clientes nossos. Esse aqui é um caso, o cara quebra o tambor e no fim das contas ele acaba soldando ali, vocês vão ver. Nós temos um modelo aqui de 130 litros, esse é um modelo de 130 também. Nós temos um modelo de 130 com o tambor quebrado, que a gente vai dar uma analisada logo em seguida. E nós temos um modelo de 150 que já foi feito o serviço nessa máquina aí. E quando a gente fala de quebra, a primeira coisa que a gente consegue ver que o cliente faz na maioria das vezes é soldar a parte externa do tambor, que é o que aconteceu nesse modelo. Vocês podem ver aí uns reforços que o cliente colocou. Tem umas barras de ferro aí ao redor. E esse é o tipo de solda que a gente vê. Gente, é muito importante o pessoal dar uma atenção para isso. Porque o tambor, ele tem que ser centrado justamente com o pinhão. E a partir do momento que tu faz uma solda dessa aqui sem ter atenção ao que tu tá fazendo, tu vai conseguir analisar, a gente vai conseguir ver nessa parte a tortura dessa beirada aonde se encaixa aqui a cremalheira. A gente pode ver que essa cremalheira tá toda torta para cima. Vocês conseguem ver pelo que o Gustavo está mostrando para vocês? Olha isso aqui virado para cima, como se fosse batido aqui por baixo para virar, para se encontrar ali na parte do pinhão. Tá toda torta essa cremalheira, justamente por quê? Porque quando o cliente foi fazer esse serviço, o tambor acabou se empenando e no fim das contas, o tambor se empenando, eles tiveram que bater essa beirada, essa orelha da cremalheira. Daqui logo dá para dar uma analisada bem de perto que vocês vão conseguir ver perfeitamente o que eu tô falando para vocês. Olha como essa cremalheira ela tá para cima aqui desse lado, porque foi batido por baixo. Ela chega a estar mais perto do tambor, encostando a beirada aqui na parte do tambor. Então isso aqui acontece muito quando vai fazer esse tipo de serviço. Na parte interna do tambor dessa máquina, a gente consegue ver que houve quebra também e o pessoal acabou fazendo umas soldas de qualquer jeito. Vocês podem ver que foram reforços ao redor e isso é extremamente prejudicial para esse tipo de tambor. A partir do momento que tu não dá bola pro tambor da tua betoneira e vai fazer esse tipo de serviço, é certo que vai dar problema. Não dá para fazer assim. Primeiro de tudo, nós temos que passar por um processo. A gente vai dar uma analisada nessa outra. Essa máquina aqui apresentou aí uma quebra no centro, ali na parte do eixo. E essa aqui apresenta uma quebra na parte lateral, que vocês podem ver que é justamente onde aparece ali, onde se encaixa a base daquela estrutura interna, daquele chapéu interno que faz a segurança e faz como se fosse a mão francesa na parte interna do tambor. E aqui a gente consegue ver, o tambor em si foi deslocado porque a parte interna desse tambor aí tá quebrada também. A maioria das máquinas a gente recebe dessa forma. Quando se recebe assim, analisando o serviço que a gente vai fazer aqui, vocês vão entender como a gente consegue fazer esse tipo de serviço em tambor. Nessa máquina aqui, essa máquina aqui, como vocês viram, ela é uma 150, porque o comprimento da boca aqui é diferente. Ela tem a parte externa feita e a parte interna também feita. Gustavo vai mostrar para vocês mais de perto essa parte de fora, que é nada mais, nada menos que um reforço externo. A estrutura original acabou quebrando e além dessa estrutura soldada, foi feita essa estrutura externa. Então, analisando essa máquina aqui, é como se a estrutura aqui fosse soldada, ela fosse posta no lugar e posto um reforço. Quando eu falo posta no lugar, vocês podem ver que isso aqui
tem um valo aqui para dentro, tem um buraco. Isso aqui na realidade é reto, não é com um valo para dentro assim. Quer dizer que a estrutura que vocês viram na parte interna lá que estava quebrada, ela se deslocou pro lado de dentro, o tambor ele veio para cá e a chapa interna lá, a parte interna do tambor, aquele chapéu interno, ele se deslocou mais para dentro porque o tambor veio mais para cá. Não é à toa que ele tá calçando aqui, ó, nessas partes aqui do braço do basculante. E isso acontece muito, então tem que se puxar para o lugar, alinhar esse fundo para poder fazer esse reforço posterior, tá, gente? A primeira coisa que a gente faz nesses casos é justamente cortar esse tambor, tirar, desmontar esse tambor. Tem vários vídeos nossos na internet falando e mostrando sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente tirar a cremalheira, porque é a cremalheira que faz a segurança entre essas duas partes e também o batedor que é soldado no fundo e aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte do batedor, tá? E vocês podem ver, aqui no caso, o William fez o recorte lá da parte interna que vocês estão vendo. Nesse ponto vocês podem ver aí o recorte que o William fez no batedor. E também do lado do recorte tem aí o calço, onde dá sustentabilidade para a parte do batedor em si. E nessa parte que a gente está vendo aqui, tem dois reforços. Essa parte de cima aqui não precisa ser tirada, porque quando tu corta a parte de baixo, tu consegue tirar os batedores junto. Então eles saem junto com a boca. E a partir do momento que tu desconecta a boca do fundo do tambor, tu tem como chegar mais fácil próximo a esse tambor. Essa estrutura toda desmontada, a gente tem possibilidade de chegar no fundo do tambor e fazer o serviço. Quando a gente olha por dentro, nós olhamos por fora, tinha a parte do reforço externo. E quando a gente mostra a parte interna, vocês podem ver que tem uma estrutura, um chapéu novo. O chapéu é um pouco maior para pegar um pouco mais para fora do fundo do tambor. Ele tem maior diâmetro. Então esse maior diâmetro proporciona justamente maior segurança ali, ele fica mais firme no lugar. E a partir do momento que tu faz esse chapéu aqui e tu faz o reforço externo, logicamente, botando centrado no fundo, tendo tudo centradinho certinho, lembrando que tu vai estar sem a boca, tu vai estar só com o fundo do tambor, tu consegue girar e centrar ele perfeitamente no lugar. O William já tá acostumado com isso, mas quando o cara vai fazer já é meio difícil assim nas primeiras vezes, até o cara pegar o jeito, né? Mas em suma, sem desmontar essa parte superior, tu não consegue fazer um trabalho que preste dentro, porque tu não consegue chegar de maneira nenhuma aqui dentro. Eu não digo que não consegue chegar, eu digo que não consegue fazer o trabalho como tem que ser feito, porque a limpeza nessa parte aqui de dentro é muito importante e tu vai conseguir fazer a limpeza total só desmontando. E a chegada com o eletrodo certo no lugar, ou mesmo com a tocha do aparelho de solda, tu vai te quebrar, porque ele tem que ter um determinado ângulo que tu não consegue chegar aqui. Então, sem essa estrutura, tu vai fazer um serviço de primeira. E não é difícil de sacar essa boca fora. Depois tu faz a montagem, faz os reforços como tem que ser e fica perfeito. Tu não vai ter nenhum tipo de problema. E o mais importante de tudo é justamente a posição que tu consegue para conseguir centralizar esse fundo, para que essa cremalheira fique perfeitamente alinhada, não fique como aquela primeira que a gente viu, que numa determinada localidade da cremalheira, a cremalheira era reta, noutra localidade a cremalheira era inclinada. Então tem que dar uma análise muito forte nisso para conseguir alinhar esse tambor da melhor forma, porque se não alinhar o fundo de tambor, a cremalheira sai toda do lugar. E quando a gente fala de desalinhamento de tambor, eu vou puxar aqui e vocês vão ver o que é desalinhamento de tambor. Isso é desalinhamento de tambor. Se vocês analisarem essa estrutura da cremalheira que está desgastada, mas não está tão desgastada assim quanto esta parte da cremalheira aqui. Por quê? Porque esse tambor está quebrado em um determinado lugar. Isso aqui que eu mostrei para vocês acontece nessa máquina, por exemplo, que foi soldado o fundo do tambor. Eu vou fazer nessa aqui para vocês terem uma noção de como é que ela vai se comportar nessa parte aqui. Ó, eu vou girar o tambor para que vocês vejam. Essa caminhada que vocês viram, ela não se desencaixa da cremalheira justamente pelas pancadas que foram dadas nessa orelha, que fizeram com que a orelha saísse dos 90 graus com relação à boca. Então, esse aí é um problema. Esse aqui é outro. No final das contas, existem alguns segredinhos que são importantes do cara dar uma atenção na hora de fazer esse serviço. Garanto para vocês que nesse tipo de serviço aqui, vocês vão conseguir fazer e vão sanar o problema das betoneiras dos clientes de vocês e, logicamente, das betoneiras de vocês também. Eu espero ter ajudado a vocês com mais esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.